Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo, professor de ciências. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está afastado esse tempo todo agora por causa do coronavírus e a gente até aproveitou esse assunto tão importante nos dias de hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de vírus, bactérias, vacinas, né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo no mundo. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essa questão da pandemia. Vamos começar aqui? O que é uma pandemia? Esse nome pandemia está ligado a todos. Tem os Jogos Pan-Americanos, onde participam todas as Américas. Então, pandemia quer dizer vários países com a mesma doença, no caso, coronavírus. Tá bom. E o que é um vírus? Vírus é um ser vivo? Na verdade, vírus não são seres vivos. Vírus são partículas formadas por uma casquinha por fora de proteína e por dentro nós temos material genético. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando essa bolinha. Vamos fazer de conta que isso aqui é o coronavírus. Por fora do coronavírus, nós temos uma capa produzida aqui por proteína e também por gordura. Proteína, a carne é uma proteína, o músculo é uma proteína, o feijão tem proteínas, né? E também tem gordura, como aquela que a gente lava a mão, por isso a gente lava a mão para matar o vírus, né? E dentro dessa capinha, nós temos aqui o material genético, que num vírus pode ser tanto o RNA, que é um ácido nucleico, quanto o DNA. E aqui eu tenho, então, o que seria um vírus, tá? Bom, só que esse vírus, ele pode entrar dentro de uma célula. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o vírus entra dentro de uma célula, ele pode ser maior que uma célula? Claro que não. Bom, vamos entender um pouquinho a estrutura do vírus. Por fora, a capa de proteína, por dentro, nós temos um material genético. O que vai fazer mal para a gente? É a capinha de proteína? Não, é o material genético que está aqui dentro. No caso do coronavírus, um RNA. Bom, uma coisa interessante, por que os vírus não são considerados seres vivos? Aí vocês podem perguntar, professor, mas vírus mata e não é um ser vivo? Na verdade, ele não é um ser vivo. Por quê? Primeiro, ele não é uma célula. Ele é muitas vezes menor que uma célula. Ele consegue entrar dentro de uma célula. Ele também não se alimenta. Ele não tem gasto de energia, como um ser vivo. Eles também não respiram, como nós respiramos, como as plantas respiram. Eles também não se locomovem, eles são transportados, ou pela saliva, pelo ar, pelo sangue, não é? Eles também não conseguem se reproduzir sozinhos. Então, como é que funciona? Suponhamos que isso aqui seja o coronavírus, ele vai entrar dentro da célula. Quando ele entrar dentro da célula, essa capinha se abre e o material genético que está aqui dentro vai entrar junto com o material genético da célula, obrigando a célula a produzir novos vírus. É como se ele fosse um sequestrador que chegasse com um revólver e falasse assim, olha, parou a produção da sua fábrica, você não vai produzir mais do que você faz aí, você vai produzir vírus. E a célula passa então a produzir vírus. Bom, então de acordo com a maioria dos pesquisadores, por não ser célula, por não ter uma estrutura celular, vírus não são considerados seres vivos, não quer dizer que eles não façam mal para a gente. Bom, para ser vivo, então nós precisamos ter o quê? Uma célula. Nós temos células animais, né, e as células vegetais. Todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Quem tem uma célula é chamado de unicelular, e vou dar um exemplo aqui das bactérias. Bom, os vírus, a maioria deles causam doenças. Eles causam doenças para a gente, para as plantas, para outros seres vivos também. Só que um vírus que causa doença para a planta não causa doença para um ser um animal, como outro bicho, não vai causar nenhum problema. O vírus, ele é específico. Se é um vírus animal, ele só ataca os animais. Se é um vírus vegetal, ele só ataca os vegetais. Bom, mas o vírus traz doenças. Por exemplo, a AIDS é causada por um vírus. Uma doença muito importante também nessa época, mesmo com o coronavírus, a dengue, também é causada por um vírus. A gripe, H1N1, a gente está vendo que está circulando por aí, também é causada por um vírus. A dengue, catapora, sarampo, então todas essas doenças são causadas por vírus. Eles obrigam a célula hospedeira a produzir novos vírus. Bom, as bactérias eu vou citar aqui como exemplo de seres vivos. Por quê? São muito maiores do que os vírus e elas têm toda uma estrutura celular. Na verdade, elas são uma célula. Elas poderiam também formar colônias, vivendo juntinhas, não é? Bom, então as bactérias são seres vivos unicelulares, que têm uma formação totalmente diferente, muito maior, com mais órgãos ali dentro, uma coisa mais
complicada, mais complexa. Bom, bactéria é só do mal? É só do bem? No nosso corpo, nós, seres humanos, temos muito mais bactérias do que células. E algumas bactérias são imprescindíveis para a nossa saúde. Por exemplo, quando a gente toma um antibiótico, nosso intestino não funciona muito bem. Por quê? Porque nós matamos bactérias do mal, mas matamos também bactérias do bem. Por exemplo, os lactobacilos. Sabe aquele leitezinho azedo que a gente compra? Né? São lactobacilos, bactérias que vivem no nosso intestino, que auxiliam a nossa digestão. Então tem bactérias do bem e bactérias que fazem mal. Já vírus, nenhum faz bem. Bom, mas as bactérias podem causar doenças também, por exemplo, a tuberculose, o cólera, o tétano, a difteria e a pneumonia. Inclusive, a pneumonia é uma doença que também ataca os pulmões, assim como o caso do coronavírus. Bom, vamos falar aí, e tem vírus que ataca bactéria? Sim. As bactérias não são células? Os vírus não precisam de uma célula para se reproduzir? Então existem células que são parasitadas por vírus. Vou dar um exemplo aqui dos bacteriófagos. Os vírus são 100 vezes menores do que uma bactéria, então eles entram dentro da bactéria e obrigam a maquinária genética da bactéria a produzir o seu material genético. Normalmente, vocês repararam quando a gente está gripado, tem uma febre sempre no mesmo horário, todo dia? Normalmente é nesse horário que os vírus estão se reproduzindo, replicando. A célula morre e libera um tanto de vírus no seu corpo, aí seu organismo aumenta a temperatura para tentar combater esses vírus, por isso que a gente tem febre. Bom, aqui está a estrutura de um bacteriófago. Um dia um aluno olhou para mim e falou assim, professor, mas parece uma nave espacial. E parece mesmo, hein? Ele tem uma parte em cima, chamada de cápsula, onde fica o material genético, no caso desse bacteriófago, é o DNA, não o RNA, que é o do coronavírus, e ele consegue injetar na célula o seu material genético e fazer com que essa célula produza novos vírus. Bom, vacina. Poxa, todo mundo conhece Zé Gotinha. Quem nunca tomou uma vacina antitetânica quando corta o pé, não é? Tem muita gente que não gosta de injeção, mas elas são necessárias em alguns momentos. Vamos falar um pouquinho das vacinas. Como funciona uma vacina? Uma vacina pode causar algum tipo de doença? Fake news. Vacina não causa doença. Aí vocês vão me falar assim, professor Luiz, eu tomei a vacina da gripe e fiquei resfriado, comecei a ter febre, senti mal-estar no corpo. Como assim, professor? Eu fiquei doente daquele vírus que eu tomei na vacina? Na verdade, não. A maioria das vacinas são feitas com o vírus enfraquecido. Como funciona o vírus enfraquecido? Na verdade, o vírus enfraquecido vamos usar esse exemplo mais uma vez aqui do corona, seria o vírus, onde, por um método chamado engenharia genética, nós retiramos ou modificamos um material genético e aí nós vamos ter só a parte externa, que é a partezinha feita de proteína e de gordura. Essa partezinha aqui não causa doença, mas quando ela entra no nosso corpo, é a primeira coisa que a gente reconhece. É como a gente vê, às vezes, um carro passando na polícia. Você não conhece o policial que está lá, mas você sabe que aquele carro é da polícia porque ele tem uma logomarca, né? Ele é pintado. Então, quando entra essa casquinha do vírus, umas células do nosso corpo chamadas anticorpos, os leucócitos, vão reconhecer e vão começar a lutar contra ela. Então, a vacina ela é feita só com a parte externa, não com a parte que faz mal, que é o material genético. Ela entra no nosso corpo, só que o nosso corpo não sabe que lá dentro não tem material genético e vai tentar reagir. Como que ela reage? Aumentando a temperatura, a pessoa tem febre, muitas vezes ela vai dar mal-estar, uns sintomas parecidos com da gripe, mas a pessoa não está gripada. É o seu corpo reagindo, então, à entrada de um corpo estranho, no caso, a cápsula de um vírus. Tá? Então, vacina sempre faz bem. Vacina não causa nenhum tipo de doença. Pelo contrário, houve uma fake news há um tempo atrás e muitas pessoas pararam de tomar vacina que vacinas causavam o autismo, uma doença que acontece com muitas crianças. Isso também é fake news. Não existe nenhum tipo de trabalho que prove que isso aí pode acontecer. Então, o mais importante é isso, nós tomarmos as vacinas, porque por causa dessa fake news, doenças como a poliomielite, paralisia infantil, que é a vacina Zé Gotinha, voltou a aparecer. O sarampo, que era uma doença que já tinha acabado no Brasil, também voltou a aparecer. Por isso é importante que a gente tome vacina. Bom, vamos falar um pouquinho então, para encerrar, de antibiótico. O que é um antibiótico?
Primeiro, anti. O que é anti? Os corintianos sabem, né? Coloquei aqui. Anti quer dizer contrário. E bio quer dizer vida. Então, antibiótico é uma substância que acaba com seres vivos. A pergunta é, vírus é ser vivo? Nós já vimos que não. Antibiótico serve para vírus? Não serve. Então, para que serve antibiótico? Serve para as bactérias que fazem mal para a gente. Muitos anos atrás, um pesquisador chamado Fleming estava fazendo uma pesquisa com algumas bactérias e ele deixou uma plaquinha lá, uma plaquinha de vidro. E nessa plaquinha de vidro ele colocou algumas bactérias. Só que ele esqueceu essa plaquinha fora da geladeira e aí começou a crescer fungo. Igual acontece com o pão, quando a gente deixa esse pão muito tempo dentro de uma sacolinha, ele não começa a mofar. Ou o extrato de tomate que a gente deixa mesmo na geladeira, não forma aquela nuvenzinha branca, aquilo são fungos. E o Fleming observou que onde nascia fungo, não crescia bactéria. Então, ele pegou esse fungo chamado Penicillium e criou um medicamento chamado penicilina. O mais conhecido, né, eu tomei várias na minha vida, é a benzetacil, que é feita de penicilina. Injeção muito dolorida, mas que já salvou muitas vidas, inclusive a minha. Então, a penicilina foi criada a partir de um erro, onde o Fleming deixou uma placa e essa placa foi colonizada por fungos. Ele descobriu que os fungos matavam as bactérias. Então, antibiótico é um medicamento para controlar bactérias. Bom, superbactérias. Já ouviram falar em superbactérias? Super-heróis a gente conhece. E uma superbactéria? Superbactéria é uma bactéria que não consegue ser controlada por nenhum tipo de antibiótico, ou por poucos antibióticos. E por que são criadas as superbactérias? Principalmente porque nós cometemos um grande erro quando o médico manda a gente tomar um antibiótico. Normalmente ele manda a gente tomar um antibiótico por 7 dias. E nós começamos e por qualquer motivo a gente interrompe o tratamento antes desses 7 dias. O que acontece? Quem vai morrer primeiro nos primeiros dias? As bactérias mais fortes ou as mais fracas? Claro que as mais fracas. Se a gente parar antes, a gente vai estar matando as bactérias mais fracas e deixando no nosso organismo as mais fortes, as mais resistentes. Com isso, nós podemos criar superbactérias. Superbactérias são um perigo muito grande que nós temos. Nós estamos convivendo com a pandemia de um vírus. Nós também temos que pensar isso. Qual seria a solução? Fazer o tratamento correto. Quando o médico passar o antibiótico por 7 dias, tomar um antibiótico dentro do prazo que foi estipulado pelo médico. Eu vou deixar aqui para vocês um desafio que vai ser respondido na nossa próxima aula. E eu queria deixar você aí de casa pesquisando, como eu sou pesquisador, vamos tentar descobrir a resposta para esse desafio. Quem conseguir vai mandar depois um convite nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E aí, quem responder certo na próxima aula, eu vou citar o nome aqui de todo mundo que respondeu certo. Fechado? Quero ver se vocês conseguem vencer esse desafio. Nós falamos que os antibióticos servem para matar seres vivos. Exemplo de ser vivo, que ele mata bactéria, certo? Mas aí eu estou gripado e a gripe é causada por um vírus. Aí eu estou gripado, vou no médico, estou com dor de garganta, falo, doutor, eu estou muito gripado e eu precisava tomar um remédio para melhorar minha dor de garganta. E ele me passa um antibiótico. Por que será que o médico passa um antibiótico nesse caso, se a gripe é causada por um vírus? Vamos lá? Quero ver quem vai conseguir descobrir essa. Prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.